dia em que eu e meus amigos foram evangelizar com um caixão. Entramos no terminal. Agora é a hora mais esperada. Pergunta pra fazer pra todo mundo aqui. Se você morresse hoje, cara, pelo que você seria lembrado? Gente, isso é verdade. Um grupo de jovens evangélicos fez uma pregação diferente durante a Sexta-feira Santa do ano passado, 2022, em Goiânia, capital de Goiás. Essa galera muito desocupada andaram de ônibus carregando um caixão enquanto realizavam uma pregação cristã para os passageiros. A pregação diferenciada foi organizada por um rapaz chamado Vinícius Calixto, que é líder de jovens ligado à igreja Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra. Dos envolvimentos com coisas as quais a gente não pode aqui falar nesse vídeo, porque senão a gente leva processinho. Eles registraram tudo em vídeo e colocaram nas redes, abre aspas. Se hoje você entregar a sua vida pra Jesus, pode ter certeza que esse caixão aqui não era pra você. Disse o jovem durante a pregação, enquanto batia a tampa do caixão. Ou seja, é uma ameaça. Se entregue a Jesus agora, ou você vai morrer. Se liga que a gente vai passar uns vídeos bem curiosos aqui de pregação dentro do transporte público. Olá, Belovers, eu sou Márcio Rolim, criador deste canal Bi40, onde a gente dialoga sobre todas as coisas do dia a dia, as coisas que a gente tem que aturar pra poder viver, né? Ou vai parar dentro de um caixão. Já deixa aí o seu like, segue esse canal e se liga que aqui embaixo no descritivo tem um Pix pra você ajudar um pouquinho o canal a continuar gravando os vídeos legais. E agora a gente tem podcast, hein? Os links estão aqui embaixo nas duas principais plataformas. Talvez tem muita gente aqui que seria lembrado como só mais um drogado. Há mais de 2000 anos atrás teve uma morte que aconteceu no dia de hoje. Um cara resolveu morrer por mim e por você. Se entregar a sua vida na mão de Jesus, pode ter certeza, esse caixão aqui não é pra você. Não é confusa essa ideia de morte boa e morte ruim? Há mais de 2000 anos, Jesus morreu uma morte boa. Ele deu a sua vida para nos salvar. Tecnicamente, a gente tá salvo. Só que não. Se a gente não adorar essa morte dele, se a gente não tomar esse ato heróico do Filho de Deus como a única maneira de ter uma vida possível aqui na Terra, a gente vai morrer e a gente vai pra onde? Pro inferno. Em tese, a fé cristã é uma ameaça. Não vem com esse negócio de livre-arbítrio, não. Tem que adorar a Deus aqui, porque senão você vai parar no caldeirão do capiroto. Não é permitido qualquer tipo de expressão que incomode passageiros, como pregação religiosa, divulgação publicitária ou política, assim como apresentações teatrais, musicais e comércio dentro do transporte coletivo. Então a pregação dentro do ônibus e metrô é crime? É o seguinte, gente. A liberdade de pregar a religião é essencialmente relacionada com a manifestação da fé e da crença, mas essa liberdade não pode ser invocada como escudo para a prática de atos vedados pela legislação. Então essa prática ela é entendida como assédio religioso, podendo as autoridades solicitarem o cessamento imediato daquele ato, dessa pregação, dentro do transporte coletivo, podendo ainda essas autoridades, como os guardas de trânsito ou os guardinhas do metrô, retirarem essas pessoas de dentro do vagão. Paulo agora prega um Deus profundo, um Deus dos pensamentos dele, dos caminhos dele. Laroyesu! Laroye! Axé! Axé! Esse vídeo é sensacional porque ele não apenas divide opiniões, como ele expõe a verdadeira face dos cristãos de ônibus. Esse cristão é intolerante. Não obstante, a gente tem notícias todos os meses aí de um terreiro de umbanda ou de macumba destruído, sendo vandalizado, pichado com ameaça nas paredes. O cara tava aí nesse vídeo pregando lá com a sua Bíblia, até que uma mulher grita uma saudação da umbanda. E as pessoas respondem à saudação, porque o Brasil não tem religião oficial. Isso é uma falácia de que o catolicismo ou o cristianismo é a religião oficial do Brasil. Mentira! Não tem lugar nenhum escrito isso em Constituição nenhuma. O Brasil é um país livre e o Estado é laico. Se uma religião pode ser expressada em um ambiente, qualquer uma outra pode também ser expressada livremente. Mas liberdade nenhuma pode ser pretexto para coibir a liberdade alheia. E não venha me dizer que inibir a ação dessas criaturas desocupadas que vomitam as suas crenças no espaço público, se apropriando da paz das pessoas, é contra a liberdade de expressão. Se você acha isso, meu amor, você não sabe absolutamente nada de direitos e deveres, muito menos sobre o que é público e privado numa sociedade democrática. A crença é um direito garantido na Constituição, mas ela é algo privado. E a gente não tá na Idade Média e aqui também não é o Estado Islâmico. Quando ela invade o público, ela nega a laicidade da democracia. Essa porra aqui na igreja não, macho, que eu vim pra lá vai pra igreja, mano. Mandou pregar o evangelho. Eu quero saber do negócio de Jesus. Ah, você não quer saber de Cristo, não? Ah, então salve o diabo. Mas novela vocês gostam, Facebook vocês gostam, o Papa vocês adoram, macumba vocês, não falo do mundo, eu não quero ofender ninguém. Mas da Bíblia, da palavra de Deus, vocês não gostam?
Ah, não quer servir a Deus, não? Então vai servir ao diabo. Não é louco que esse tipo de cristão tenha uma visão binária do mundo? Ou você crê em Jesus, ou você crê no diabo. Ele não cogita a possibilidade de crer em outros deuses. Inclusive deuses que existem há muito tempo, muito mais tempo que esse Deus cristão, né? Tem Deus aí na China que tem uns 5.000 anos. Tem deuses nas tribos africanas que tem uns 10.000 anos. Daí ele ficou com raiva porque o cara reivindicou o direito ao silêncio, que sim, é um direito garantido pela Constituição, e também conversa com o direito de ir e vir sem ser importunado. Diante do Senhor, uma terça-feira e semana de bênção e de vitória para cada um de nós. Quem crê, diga amém. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Pai querido, Pai amado, por mais um momento diante da Tua presença. Derrama, Senhor, essa manhã uma bênção especial para cada vida que se encontra aqui presente dentro desse coletivo. Abençoando a sua ida. Putaço da vida, porque são 7h27 da manhã e o cara resolveu puxar uma oração no busão lotado. Isso é importunação e assédio religioso. E o mais espantoso é que na maioria desses casos, as pessoas não têm coragem de expulsarem esses pregadores do coletivo. Mas se fosse um homem preto falando sobre seus orixás 7h30 da manhã, imediatamente ele seria retirado do ônibus. Os populares, as pessoas, as velhinhas, as carolas reagiriam à sua presença ali, porque a gente é criado sobre uma ótica binária de religião. De um lado nós temos Jesus e do outro tudo o que sobra, não importa a idade, a cultura, a origem, É do diabo. ainda que a gente nem seja católico ou evangélico, intimamente a gente sustenta esse preconceito. Eu vou fazer aqui uma comparação interessante. A ciência, ela é pública e ela exige comprovação, mas a fé é privada. Cada um tem a sua e ninguém tem o direito sequer de exigir que se comprove a validade daquela fé. Ou seja, eu não preciso te pedir que você prove que Deus existe para que você acredite nele. Para mim, Márcio Rolim Biquarentona, Deus não existe porque eu sou ateu. Mas eu não posso provar que ele não existe. E tudo bem, essa minha crença é privada. Ela fica aqui comigo. Eu não posso invadir um espaço público porque esse diz respeito ao espaço universal e dizer que Deus não existe e tentar incutir essa ideia na cabeça das pessoas. Por isso, da mesma forma que é um absurdo a religião na escola, porque religião é privada e escola é pública. Então, onde é que eu vou dizer para as pessoas as coisas boas de Jesus e convencê-las a entregar seu coração para a minha religião? Dentro da sua igreja, dentro da sua casa ou quando a pessoa permitir. O versículo 15, que vem dizendo quando os anjos visitam Ló e mandam descer da cidade de Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade ia ser destruída. Então o anjo se levanta, fala para Ló tirar ele, a sua família e todos. Cara, tem uma coisa que sempre me vem à cabeça, que é o horário comercial. Porque como que o figura tá às 15h30 da tarde de uma terça-feira fazendo pregação no ônibus e não tá trabalhando? E é isso, gente, é uma estrutura. A pessoa está desempregada, o que é uma realidade de uma grande parcela da nossa população. E que na falta de uma política pública que garanta algum sustento ou esperança a essas pessoas, muitas delas se apegam a falsas promessas de pastores que ordena que essa gente vá ao transporte público fazer essas pregações sob a promessa de que sua vida vai melhorar. Por que não tem gente rica pregando dentro dos ônibus? Por que não tem gente empregada, ocupada, que faz o seu salário todos os meses pregando dentro dos ônibus dos trens? Por que não tem os pastores que andam de carro importado fazendo esse suposto trabalho? Porque eles não precisam se apegar a uma fé que não seja particular, privada, visto que a vida deles está arrumada, está ótima. Daí eles vão à igreja agradecer, eles agradecem na casa dele, depois do almoço, a sua comida que está na mesa. Quem não tem nada disso, vai pra rua. Mas não é contraditório que essas pessoas que estão com a vida boa, a vida feita graças a Deus, vão apenas às igrejas agradecer as suas bênçãos? E as pessoas que estão sob o sol, nas praças, nas ruas, nas esquinas, nos ônibus, muitas vezes com uma única refeição do dia, falando que Deus vai mudar a vida daquelas pessoas ali naquele momento, só não tem a sua vida mudada. Eu preciso fazer um adendo aqui, porque vocês vão me questionar. E as pessoas que vendem coisas nos ônibus, no metrô? Você não se incomoda? Eu não vou relativizar aquilo que eu estou criticando de um lado. Vendedores, pedintes de esmolas, todos causam importunação e não são permitidos dentro dos transportes. Aqui em São Paulo, inclusive, tem uma lei municipal que proíbe ambulantes, vendas nos trens e também pessoas pedindo esmola. Mas vamos lá. A gente está falando de um país que tem 30 milhões de pessoas em situação de fome, onde um homem rouba um pote de manteiga para levar para casa, onde as crianças, em vez de estarem na escola, estão pedindo almoço do dia dentro do ônibus. E a atividade de vender dentro do transporte público é análogo ao trabalho. Ou seja, aquelas pessoas, apesar de estarem causando importunação, elas estão ganhando pão honestamente. Elas estão trabalhando, embora estejam ocupando um espaço que viola vários direitos ali. Então não dá para fazer um paralelo entre pregadores religiosos e vendedores de chocolate, entre pseudo-pastores berrantes com vendedores de fone de ouvido.
permitido. Porque é muito injusta a forma como a sociedade se compadece e permite com uma senhora com uma bíblia na mão, aos berros, mas nem aí pro adolescente miserável vendendo uma balinha, sendo expulso do vagão do trem pelo guarda. Eu trabalho no pesado, você trabalha no pesado. Às vezes esquecemos de fazer a oração do Pai Nosso. Esquecemos de fazer a oração do Pai Nosso. Nós sabemos que Deus, Ele habita dentro dos nossos corações. Deus, Ele habita dentro das nossas vidas. Eu não sei por que isso, você sabe, né? Essa mulher aí ficou extremamente irritada e com razão, porque a questão aqui não é a minha religião, não é a sua religião, e está longe de ser um embate religioso. Sobre que Deus é, que Deus salva, que Deus não salva. É sobre a paz de andar no transporte público e sobre ter que ouvir compulsoriamente um louvor que não corresponde àquilo que você acredita. Como eu disse, religião é privado, você faz dentro de casa, dentro da sua igreja. E sabe o que isso me lembra? Quando os homofóbicos dizem que não tem nada contra gays, nada contra pessoas LGBTs, desde que elas façam as suas coisas entre quatro paredes, e não para as crianças verem aquilo na rua. Mas que coisas são essas? Do que a gente tá falando? A gente tá falando de beijo, de andar de mão dadas, de trocar carinho e afeto. Porque ninguém faz sexo na faixa de trânsito, ou dentro do shopping center numa loja, ou dentro do ônibus, ou dentro do vagão do metrô. Então por que raio as pessoas não podem demonstrar afeto em público, que é um direito que não precisa ser explicado pra criança nenhuma, porque é afeto? Todas as pessoas, inclusive cis, hétero, têm permissão de trocar esse afeto desde sempre. Mas obrigar as pessoas a ouvirem pregações de um Deus que ela pode nem seguir, nem acreditar, tem que ser normalizado e permitido. Quando a gente fala que religião é privado, a gente tá dando direito aos dois lados. O de a pessoa poder viver e amar a sua religião, que ela quiser, e o direito de outras pessoas não amarem nem seguirem aquela religião. Eu, por exemplo, não sigo nenhuma religião e eu nem acredito em Deus. Mas nunca, em nenhum dos meus vídeos, eu tentei convencer nenhum dos meus seguidores de que Deus não existe. Muito pelo contrário, eu sou de Belém do Pará, a terra onde acontece o Círio de Nazaré, que é a maior procissão católica do mundo. Todos os anos em outubro, que é o mês do meu aniversário, eu faço um post no meu feed. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Porque faz muito sentido que eu diga aos meus seguidores que são católicos e que são paraenses que eu respeito a fé deles. Assim como eu faço diversas menções à Umbanda, à Macumba, aos espíritas, porque os meus seguidores vão ficar felizes com aquilo. E eu recebo muito respeito dos meus seguidores. Eles sabem que eu sou ateu. Às vezes aparece um outro aqui dizendo: você é ateu, mas Jesus te ama. Isso é falta de respeito e eu bloqueio esse seguidor. Glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aquele homem, aleluia, aquele homem fica em cima de uma figueira brava para ver Jesus. E a glória, eu quero lhe dizer, meus amados. Esse vídeo é sensacional, porque a mulher incomodada com a pregação da crente começou a cantar alto, fritando feito louca para disputar com a crente o espaço. Entendo a tentativa dela de coibir a pregadora, mas aí somam dois barulhos e virou um pandemônio e as pessoas começaram a rir, outras já queriam descer porque eram duas mulheres berrando, e eu entendo que foi a alternativa que ela arrumou, mas é a errada, tá? Ela deveria apertar aquele botão lá que dá pra parar o transporte, chamar o guarda e pedir pra tirar a pregadora ali de dentro, já que ela tá incomodando todo mundo. As pessoas não gostam quando a gente faz isso, mas é preciso fazer. Inclusive nesse vídeo aí de onde eu baixei esse trecho, tem um cara, um crente, contando o caso, dizendo que no Brasil não é proibido pregar o evangelho, mas em alguns casos sim. Não, meu caro, não é proibido, desde que você pregue sobre duas situações. Primeira, o local onde você está fere a liberdade religiosa e o direito do silêncio das pessoas. 2, aquelas pessoas querem, elas autorizam você a pregar, elas disseram sim, quero ouvir a palavra de Jesus. Porque se a pessoa bate na porta da minha casa e pergunta: você tem um minuto para ouvir a palavra de Deus? Eu vou responder: não, eu não tenho, obrigado. O que a pessoa vai fazer? Ela vai embora, ela vai bater na porta de outra pessoa. Ela não tem o direito de insistir na minha porta, porque aí eu tenho o direito de chamar a polícia por invasão de espaço privado. Mas olha como esses caras manipulam a opinião pública sobre o direito de proteger o evangelho. E daí o Espírito de Deus veio a ele e disse assim: meu filho, a voz disse: levanta dentro desse ônibus e pregue a minha palavra. Ele disse: senhor, o ônibus é intermunicipal, se eu me levantar e falar aqui, eles calam a minha boca. E o Senhor Deus disse: pregue a minha palavra. Foi Deus que disse para que ele tinha que pregar o evangelho dentro do ônibus. Uma voz misteriosa que ele ouviu, e ele ainda advertiu a Deus que o ônibus era intermunicipal, e Deus resolveu ferir uma lei intermunicipal. Vai lá, comete um crime. Eu sou Deus e eu tô mandando.
Segundo a história falaciosa desse pastor aí, porque é isso que esses pastores fazem, contam histórias mentirosas para manipular as pessoas, ele foi coagido por um usuário do ônibus que era policial. E ele faz as pessoas acreditarem que o policial, por estar armado, o ameaçou e apontou a arma para ele, o que é muito improvável que tenha acontecido. O pastor está dizendo para as pessoas colocarem as suas vidas em risco a fim de fazer uma pregação. Isso é um ato criminoso que expõe a vida dessas pessoas inocentes que acreditam estarem fazendo algo que Deus está pedindo a elas. E não está. Se Deus existe e tem uma coisa que definitivamente ele não vai pedir, é para que você comece a gritar dentro do ônibus incomodando as outras pessoas. Porque a ideia de Deus é amor, é paz. Ameaçar as pessoas de que se elas não se entregarem a Jesus naquele momento, elas vão parar no fogo eterno do inferno, não tem nada a ver com Deus. A conta não bate. Para que a gente deixe bem claro, o Estado laico é um espectro moral da sociedade que faz presente em todos os ambientes e esferas. Então serve para o ônibus, para as escolas públicas onde não se pode rezar Ave Maria de manhã na sala de aula, para o Palácio do Planalto, para as vias públicas, para todos os espaços democráticos de direito da nação. Isso é imutável, irrevogável e nenhum líder político presidindo o país enquanto democracia poderá impor que movimentos religiosos tomem conta dos espaços à revelia da população. Obviamente que não cabe aqui os shows nas praças, os eventos, as festas religiosas, as procissões, os calendários, os feriados, ou seja, qualquer instituição pode requerer o espaço da praça pública para fazer um show, para fazer seu comício, para fazer seu show de música, a sua procissão, porque é uma situação coletiva. Contem pra mim o que vocês acham sobre os pregadores de transporte público. Vocês já se depararam nessas situações? Vocês estavam muito cansados indo pra casa e isso aconteceu? Vocês já assistiram situações de briga, de bate-boca dentro do transporte público por causa desses pregadores chatos e que nos tiram a nossa paz? Deixe seus comentários respeitando a religião de todo mundo sem atacar ninguém. Dá um like nesse vídeo, segue o canal, aperta o sininho pra receber notificação e não esquece, aqui debaixo tem um Pix, manda aí pra ajudar o canal, a gente vai fazer vídeos legais toda semana. E agora estão passando vídeos incríveis aqui pra vocês continuarem maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!